Boa noite. Vamos continuar com nossa adoração, abrindo nossas Bíblias para o livro de Jeremias, bem no Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 18, por favor. Jeremias, capítulo 18. Hoje à noite eu gostaria que nós pensarmos sobre uma palavra. Uma palavra com um entendimento enorme. Pode significar várias coisas diferentes para todos nós. O que entra na sua cabeça quando eu falo a palavra esperança? Esperança. É isso que eu quero que nós pensamos hoje à noite. Esperança na sua família, esperando que vai ter um dia uma família. Tem jovens aqui já planejando a sua família, planejando casar. Vai ter vários casamentos na nossa igreja o ano que vem. Já estão esperando chegar uma família. Tem pessoas que estão esperando que a família vai melhorar. Tem problemas na sua família. Tem coisas que você gostaria desaparecer. Mas tem esperança que as coisas vão melhorar. Nós temos esperança todo dia. Nós temos que ter esperança. Imagina a pessoa que acorda sem esperança. Esperança que hoje vai ser um bom dia. Que hoje vou conseguir algo que é importante na minha vida. A pessoa que acorda sem esperança, a pessoa que não quer sair da casa, que não quer fazer nada, que acha que não tem chance, não tem razão de viver. Quando a pessoa vive sem esperança, é um lugar horrível. Talvez tem pessoas hoje que não tem muita esperança. Nós estamos falando esse ano sobre a família e nós gostaríamos de ver muitas mudanças. Já vimos mudanças nas famílias, mas agora que vou mudar o assunto para terminar o ano, para a família aqui. A Igreja Batista, como chama? Novo Tempo. Quase esqueci. Espero que isso vai mudar. Nós temos que ter uma esperança que como uma família aqui, nós podemos melhorar. Tem muita coisa que cuidando uns aos outros, porque uma família faz isso, né? Uma família ama um ao outro, vai cuidar um ao outro, vai se importar, vai cobrar um ao outro, vai saber o que está acontecendo, vai investir na vida dos outros. Como a igreja cresce, é difícil manter essa família, mas é o alvo sempre aqui, que nós melhoramos nessa parte. Mas para melhorar, nós temos que ter esperança. Tem pessoas que talvez não tenham esperança, que as coisas podem melhorar na sua vida. Pode achar que vai continuar como sempre estão. Não tem muita esperança. Eu escolhi essa passagem em Jeremias, capítulo 18, porque a nação de Israel estava passando por muita dificuldade, muita rebelião contra as pessoas de Deus, contra os homens de Deus, contra a religião de Deus, contra a lei de Deus,
contra a adoração de Deus, contra Deus. E eles, por viver uma vida assim, eles perderam a esperança que o seu país podia ser melhor. Às vezes nós perdemos nossa esperança realmente no país. Quando a gente liga a televisão e só vê coisas ruins acontecem. Nós temos que ter. Cada 4 anos o país acha que vai melhorar. Tem esperança na outra administração que vai melhorar. Tem muita esperança. E acontece assim para sempre ter uma esperança. Porque tem que ter. É um país horrível quando não há mais esperança. Domingo passado, eu falei sobre os vasos. Vaso de honra, vaso de desonra. E quem somos nós na família de Deus? Agora eu quero que nós voltamos do Antigo Testamento e vamos na casa do orleiro, para ver como ele faz esses vasos. Deus mandou o seu profeta Jeremias para ir. Jeremias era o profeta de Deus nos tempos difíceis, onde ninguém quis ouvir a palavra de Deus. É muito parecido como o nosso tempo de hoje. Ele diz assim, versículo 1 de capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então ir lá para observar, enquanto está observando, vai ouvir a minha mensagem que eu tenho para dizer. Então, Jeremias está falando agora, então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando, eu quero que pense na sua vida. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei, quer dizer, mudar de ideia, e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se, na outra ocasião, eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrige a sua conduta e as suas ações. A primeira coisa que nós temos que ver hoje à noite, que o mesmo Deus de ontem, de hoje e para sempre, Ele tem o poder total. Ele pode fazer o que Ele quer, com quem Ele quer, em qualquer momento. Ele é Deus. Nós somos vasos de barro, criados pelas mãos do Criador. Em comparação a Ele, nós não somos nada. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Mas sendo assim, Ele nos conhecendo, todas as nossas fraquezas, Ele com muita paciência e muito amor pela sua criação,
Ele nos dá a esperança. Enquanto nós estamos falhando e rebeliando contra a Ele, Ele vai nos advertir. Ele vai dizer, tem coisa que eu estou planejando para qualquer pessoa que desobedece. Qualquer nação, até a minha própria nação, Israel. Para aqueles que são rebeldes, eles vão receber uma desgraça das minhas mãos. Mas eu estou te avisando. A sua esperança é que você pode mudar. Tem tempo ainda. Para de fazer o mal. Muda seu mau procedimento. Pede perdão. Corrige da sua vida. E eu vou mudar a minha ideia. Eu não vou deixar isso acontecer com você. A nossa esperança, hoje em dia, não pode ser que a nossa família vai melhorar porque as condições ao redor da nossa família vão melhorar e por isso a minha família vai melhorar. Isso é ao contrário. O mundo está contra a sua família. O inimigo está roubando as almas das suas crianças. Está totalmente contra. Dá para ver essa exibição lá em São Paulo, essa semana passada, do banco, mostrando essas coisas absurdas, usando a própria cruz de Cristo para promover coisas, abominações diante de Deus. O blasfêmio que está acontecendo. Quando nesse mundo usa esses símbolos religiosos, bíblicas, que fala sobre amor, sobre sacrifício, sobre o poder de Deus para promover coisas absurdas. Essa mostra que nós estamos numa guerra contra o bom senso e contra a palavra de Deus. Quando o símbolo bonito, feito por Deus, o arco-íris, feito em todas as suas cores, para prometer, para mostrar o poder de Deus sobre a natureza, e para prometer à humanidade que Deus não vai destruir mais esse mundo com água, mas Ele vai ter paciência e amor, esperando o seu povo se arrepender. E quando esse símbolo de Deus é usado para promover abominações de Deus, isso é blasfêmia. E as pessoas vão ver com Deus a desgraça que Ele tem planejado. E Ele fala tudo isso para nós, para dizer, mas tem tempo para mudar o mau procedimento. Há esperança. É sempre, enquanto nós temos fôlego, é sempre esperança para mudar. Mas temos que mudar para honrar Deus, porque nossa esperança não está nesse mundo. Para a nossa família melhorar, não vai melhorar porque as condições ao nosso redor vão melhorar. A nossa igreja não vai melhorar porque individualmente pessoas vão de repente ser melhor. Nós temos que confiar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, de tudo que Ele falou, como nesses hinos que nós cantamos sobre o futuro. Nós temos que confiar nessa, e nossa esperança está nas coisas de Deus. E além disso, não há esperança. Eu sinto muito para as pessoas que não conhecem Cristo como Salvador, que vive como não existe um Deus, porque toda a esperança permanece nesse mundo, ou nas decisões dos homens. E nós já vemos que não há esperança. Nós já sabemos que nosso mundo está se acabando ao nosso redor. Ele deu esse aviso para a nação de Israel. Mas olha como eles responderam. A tristeza daquele momento. Mas eles responderão. Não adianta. Quantas vezes nós ouvimos? Não adianta. Não adianta fazer as coisas de Deus. Não adianta levantar todo dia e orar e fazer um devocional com a minha família. Não adianta cumprir a lei dos homens e cumprir a lei de Deus. Não adianta ir todo domingo para a igreja, que as coisas não mudam, não tem esperança. Quantas vezes a pessoa chega de tão deprimido que acha que não adianta fazer as coisas mais de Deus. Eles responderão, não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia
do seu coração mau. Essa é a condição do mundo hoje. Deus avisa, Deus fala. Por 2000 anos tem essa palavra que nunca muda, que fala para cada geração a mesma coisa, a mesma esperança. Deus diz: muda o seu caminho, muda o mau procedimento, confia em Cristo como seu Salvador, reconhece Deus como seu Pai, reconhece Ele como Criador, entrega a sua vida para o plano que Ele tem para a sua vida, muda as coisas, pede perdão, arrepende, faz tudo isso segundo a palavra de Deus e há esperança. É muitas coisas no futuro que nós nem podemos imaginar que Deus tem planejado para nós. E enquanto nós estamos nessa terra, há esperança ainda. Nunca vai perder a esperança. Mas tem pessoas que falam: não adianta. O meu marido vai continuar fazendo o que ele quer, segundo os seus próprios planos, segundo o seu próprio coração de orgulhoso. Não adianta. A minha esposa não vai me seguir. As minhas crianças já estão no mundo. Não adianta. E perde toda a esperança. Será que é isso que, infelizmente, infiltra as nossas vidas hoje? Será que muitas vezes, para melhorar as nossas próprias famílias, eu já ouvi a pessoa falar: mas eu não tenho mais esperança que a nossa família vai melhorar. Eu não tenho esperança no meu marido que ele vai melhorar. Quando não tem esperança, não tem razão de viver. Por isso, Deus sempre dá esperança. Nós vamos ver hoje à noite que a esperança é algo muito importante que Deus dá para a nossa vida, para nunca viver sem a esperança, mas a esperança tem que ser nele. Tem que conhecer a fonte de esperança. Jesus falou em João 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nós vamos seguir quem em nossa vida? O que vocês chamam alguém que vence? O que chama ele? Vencedor. O que vocês chamam alguém que perde? Como chama? Perdedor? Pedro, quer? Se você vai seguir alguém, você vai seguir aquele que ganha ou aquele que sempre perde? Jesus falou: eu venci, o mundo perdeu. Se você vai seguir o caminho do mundo, está perdido, porque já perdeu. Vamos seguir totalmente, 100%, seguir os caminhos de Cristo. E a maioria dos caminhos de Cristo são contra os caminhos do mundo. Mas nós temos que seguir. Se nós queremos vencer, é impossível vencer, ter uma família boa, seguindo as ideias, os ensinamentos do mundo. É impossível, porque o mundo já perdeu. Nós temos que só olhar na palavra de Deus e seguir o que está aqui. Para vencer, é só quando nós seguimos a Ele. Nós temos que ter a esperança que só nele está. Porque eu vou esperar em quem ganha. E não vou esperar em quem perde. A quem que perde, sempre vai perder. Mas a quem que ganha, eu tenho confiança. Ele já venceu o passado. Eu venci o mundo. Eu vou confiar, eu vou pôr a minha esperança nele. E tudo que ele me diz, porque assim, e somente assim, eu vou vencer. Em Tito capítulo 2, Tito, um livro pequeno, uma carta que Paulo escreveu para um jovem pastor, ensinando a ele o que era importante para ele passar para os outros membros da sua congregação. E nós vamos voltar mais tarde para essa passagem, mas eu só quero ler capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13.
Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Só quero tirar essa frase, essa nossa bendita esperança. Nós temos uma bendita esperança. Quem tem essa esperança? Nós vamos voltar para aqui para ver depois. O que é essa esperança? É a esperança que um dia o Criador desse mundo, o mesmo que nasceu em Belém 2000 anos atrás, o mesmo que muitas pessoas lembram só uma vez por ano, Natal, mas ele que cresceu, ele que viveu nesse mundo 33 anos, uma vida perfeita, nunca pecou, cumpriu a lei de Deus e foi voluntariamente na cruz, no Calvário. Ele foi crucificado na cruz para pagar o preço dos seus pecados, dos meus pecados, dos pecados do mundo inteiro. Ele pagou o preço do pecado na cruz, morreu na cruz, sofrer para que nós podemos não sofrer eternamente. Ele sofreu, pagou o preço, enviou o preço para Deus possa perdoar todos que confiam nele como Salvador. E ele morreu, ele foi sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ficou mais quase 50 anos aqui na terra, ele subiu para o céu, e a Bíblia diz que um dia esse mesmo Senhor que subiu, esse mesmo Salvador que voltou para o céu, um dia ele vai voltar para essa terra, ele vai chamar todos os salvos de todas as épocas, desde Adão até outras pessoas salvas nessa terra. Ele vai chamar todos que já morreram e todos que são vivos vão ser transformados no momento, e todos vão subir e encontrar com ele lá no céu, e vão descer com ele aqui nessa terra. Essa terra vai ser reformada, transformada. Ele vai reinar aqui por 1000 anos. E depois de 1000 anos vai ter outra terra que vai descer do céu na eternidade. Isso não é uma lenda, isso não é uma história para criança, isso é o que a Bíblia ensina. A Bíblia chama isso nossa bendita esperança. Nós temos uma esperança muito além desse mundo. Todo mundo sabe que está acontecendo uma guerra de palavras entre o presidente do Correio do Norte e do americano. A gente vê essa briga das palavras, e todo mundo está com medo que vai acabar com o mundo. Não vai. Deus vai acabar com esse mundo quando Ele está pronto para acabar com esse mundo. Ele vai fazer de tal maneira que nunca vai ser reconstruído de novo. Ele vai desfazer a sua criação. E todos nele que confiam mais no mundo do que nele, eles vão para o inferno. E ele vai criar um novo céu, uma nova terra, para eternamente nós vivemos na presença de Deus. Somente todos que creem em Cristo como seu Salvador. A Bíblia chama isso aqui nossa bendita esperança. Por isso, quem tem esperança pode olhar além de amanhã, pode olhar além do mês que vem, pode olhar além do mal dos presidentes, da corrupção, das guerras, pode olhar além de tudo e vive com esperança para esse momento. E nunca perde essa esperança que essa vai acontecer. Nós estamos aguardando como você fica na fila, aguardando a sua vez. A sua vez vai chegar, essa vai acontecer. A nossa esperança não é esperando que vai acontecer, a esperança está esperando, aguardando isso acontecer. E quem crê em Cristo como Salvador vai ver com seus próprios olhos esse dia bendito em que Jesus vai descer dos nuvens. A Bíblia promete, Jesus prometeu que cada olho vai ver ele desceu. Mas somente aqueles que crerem vão subir, vão deixar esse mundo para estar com ele para sempre.
Você tem essa esperança? Porque só essa esperança que vale a pena. E só essa esperança que vai causar você mudar a sua vida. Porque essa esperança, nós vamos ver, que exige que você muda a maneira que vive hoje. Isso não é uma esperança que você vai esperar acontecer e fica com braços cruzados e fazendo nada. Não. Nós vamos ver rapidamente hoje à noite que tem essa esperança, vive diferente. Eu quero saber hoje à noite quem tem essa esperança. A Bíblia vai revelar para todos nós aqui quem tem essa esperança. Primeiramente, vamos abrir para 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Aqui fala sobre os dons de Deus. Eu não vou explicar todos sobre esse capítulo, eu quero chegar só uma parte aqui importante para nós hoje à noite. Versículo 8 até 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 a 13. O amor, esse amor é caridade, o amor de Deus. Esse amor nunca perece, nunca. Nem aqui na terra, nem ali no céu. Nunca perece. Mas as profecias que precisava para escrever a Bíblia desaparecerão. As línguas, os idiomas diferentes que dava para falar a palavra de Deus para as pessoas que não entenderam a palavra naquela época, a linguagem. As línguas cessarão. O conhecimento, aquele conhecimento sem ter a palavra de Deus, só conhecer coisas milagrosamente de Deus. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, e o que é imperfeito desaparecerá. Quando era menino, falava como menino, pensava como menino, racionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Está na hora para muitos aqui cumprir isso. Agora, pois vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido. Versículo 13. Assim permanecem. Agora permanece. Agora até a volta de Cristo. As outras coisas vão parando, mas agora permanece. 3 dons: fé, amor e esperança. O maior deles, porém, é amor. Mas a esperança. A esperança é um dom de Deus. Pense sobre isso. Esperança. Para esperar nas coisas de Deus. Para esperar nas promessas de Deus. É um dom de Deus. Um dom significa o quê? Algo dado. Um dom de Deus significa que é algo que Deus tem e ninguém mais tem. O mundo não nasce. Você não nasceu com a esperança em Cristo. Você não vai aprender como esperar em Cristo. Você não é alguma coisa que você pode adquirir com a sua fidelidade, com isso, com aquilo, com nada. A esperança que é necessário para viver essa vida esperando a bendita esperança, esse é um dom de Deus que está presente para nós hoje em dia, mas Deus tem que nos dar. Deus vai enviar o dom. Como Ele dá o dom de amor. A Bíblia diz que quando nós recebemos Cristo como Salvador, o amor de Deus é derramado em nossos corações. A pessoa não nasce com o amor de Deus. Esse é um dom de Deus. A fé para viver todos os dias
Uma vez que nós confiamos em Cristo como nosso Salvador, nós recebemos uma fé que vem de Deus. Por isso as pessoas que falam, que duvidam antes da salvação, mas eu não sei se eu posso ter a fé suficiente para viver todos os dias para servir a Deus. É impossível. A resposta é não tem. O homem não tem esse dom. Mas quando um homem decide, com um pouquinho de fé, de entregar a sua vida para Deus e confia em Cristo como Salvador, nós recebemos um dom, esse aqui, de fé. E essa fé que nós usamos para acreditar vem de Deus. Por isso não tem explicação. Por isso o mundo não entende. Por isso o mundo não sabe, porque você levanta todo dia, não importa o que está acontecendo ao seu redor, até tragédia por todo lugar, você ainda crê no amor, no poder que Deus está em controle. Porque essa fé vem de Deus. Mas não basta somente amor e fé. Deus sabia, para sobreviver nesse mundo mal, onde não existe esperança para nenhum lugar, onde tem mentira, onde ninguém cumpre a sua palavra, onde você tem esperança em alguém, depois você vê que a pessoa era desonesta, que o homem precisa esperança. Nós temos que ter. Por isso, é um dos dons que não vai parar, que não vai cessar, que não vai ser aniquilado. É um dom de Deus dado para todos os que crêem em Cristo como Salvador. Por isso, nós temos esse dom. Nós temos o dom de esperança. O dom de esperar em Deus, de esperar fielmente na volta de Cristo para ver essa bendita esperança. Por isso eu posso confiar que Deus que ama mais a minha família, que Ele vai trabalhando na vida. Se o meu marido, se a minha esposa, se os meus filhos confiam em Cristo, eles também têm a esperança de Deus. E aí eu tenho a esperança que Deus vai modificar ainda a vida deles para melhorar a minha família, para melhorar a nossa igreja. Eu não tenho confiança nas pessoas, mas eu tenho confiança no poder de Deus. Ele dá a esperança para todos nós. Tem 4 lugares na Bíblia que não vou ter tempo hoje para explicar tudo o que eu quero explicar. Talvez semana que vem eu vou voltar para cá. Mas olha como você saber que tem esperança? Porque hoje você pode esperar e amanhã mudar de ideia. E tem esperança em outras pessoas e outro sistema. Como você pode saber que recebeu essa esperança como o dom de Deus na sua vida, porque você creu com todo o seu coração, entregou a sua vida por Cristo. Ele te deu o amor, a fé e a esperança. Como você pode saber disso? Vamos voltar para Tito, capítulo 2, por favor. Em Tito, capítulo 2, não vou ler tudo, mas no começo desse capítulo, ele começa a falar sobre os relacionamentos e como cada pessoa, seja marido, seja esposa, filhos, mestres, escravos, não importa quem você tem que obedecer, viver segundo a palavra de Deus de tal maneira que você não vai estragar a confiança das pessoas olhando na sua vida para ver a esperança em Cristo. Sabe que tem pessoas ao mundo que não têm esperança. Acha que nós somos ridículos em muita coisa que a gente faz e acredita. Mas além disso, eles estão orando, percebendo, medindo a sua fé, medindo a sua esperança nos momentos mais difíceis na sua vida. E muitos vão decidir a seguir ou não a palavra de Deus através de como você vive como um cristão. Então ele diz, você tem que viver bom, você tem que tratar a sua esposa, seu marido, suas crianças, tem que trabalhar bem, tem que fazer isso para as pessoas não perder a confiança no Deus que você diz que está seguindo. É muito importante o nosso comportamento. Por isso Deus falou para seu povo, lá em Israel, muda o mau comportamento de vocês, senão uma desgraça vai acontecer. Deus nos deu uma vida nova, Ele nos criou um vaso novo, um vaso de honra. Mas se nós não estamos honrando a Ele com o nosso vaso, Ele pode planejar uma desgraça também em nossas vidas.
Então ele diz, versículo 11 agora. Tito capítulo 2, versículo 11. Não, eu quero voltar para 7, desculpa. 7 diz, em tudo, agora está falando para o jovem pastor Tito. Em tudo, não quase, em tudo, seja você um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia. Eu quero que nós aplicamos para cada pessoa aqui. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se apoiam a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurar agradá-los. A posição mais difícil, né? Mas tem que agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas mostraram que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Versículo 11 diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus vai permitir que todos os homens recebam a graça de Deus para eles entender a diferença entre o bom e o mal, o Salvador e rejeitar o Salvador. A gente não sabe como, a gente não sabe quem, mas Deus promete que todo ser humano vai ter oportunidade. E imagina, se Deus está trabalhando na vida, Deus está convencendo, usando o Espírito Santo para convencer um pecador do seu pecado, Ele tem você na sua frente, como referência de um crente, de um cristão, mas você vive uma vida horrível. A sua vida de crente não é atraente para Ele. E Ele pode recusar de querer ser crente, porque a sua vida de crente não é atraente. A Bíblia diz que nós temos que viver vidas que vão atrair as pessoas para o amor de Deus, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12, por isso ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Quem tem essa esperança que Jesus vai voltar para me buscar, para me resgatar, salvar fisicamente do inferno, preparando um lugar para mim que eu não imagino o que é. Como será? Eternidade com Cristo no céu, não sei. Mas é além das nossas imaginações. Quem tem essa esperança vai viver uma vida pura. Vai viver uma vida que é atraente, porque tem essa esperança. Isso é um fato. Tá? Quem não tem essa esperança vai viver com as pessoas do mundo. Quem tem a esperança, vive. Você pode falar, mas eu tenho esperança, mas eu não estou vivendo, não tenho esperança. Não recebeu esse dom de Deus. Talvez tenha essa esperança que eu espero que eu vou para o céu. Estou esperando. Então eu espero como você espera que vai receber alguma coisa boa e talvez nunca recebe. A maioria dos crentes espera que um dia eles vão para o céu. Mas quem recebeu o dom de Deus de esperança, porque entregou a sua vida por Cristo, vive na esperança, aguardando, mas vivendo uma vida para atrair os outros para Cristo. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Versículos 1 a 3. Mais uma declaração de um fato. Não é opção, não é para alguns, para todos. Ele está falando sobre a mesma esperança bendita da volta de Cristo.
Vejam, eu estou em 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser na eternidade. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifesta, a bendita esperança, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Eu não sei como eu vou ser, não sei como você vai ser no corpo celestial, na maneira que vai aparecer para sempre, eu não sei. Mas eu sei que vai ser como Cristo. Eu sei que como Cristo já venceu a vida, venceu a morte, também vou. Porque eu estou nele, vai ser como Ele. Né? Mas olha aqui, essa é a nossa esperança. A esperança para viver eternamente com Ele. Você tem essa esperança? Não eu espero que sim, mas eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer comigo. A Bíblia diz, versículo 3, amados. Não, desculpa, versículo 3. Todo aquele que nele tem essa esperança, o que acontece? Purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Um fato. Vive uma vida pura, moral, sem maldade, sem a sujeira desse mundo. Por quê? Porque tem esperança. Eu sei, para chegar a esse momento, eu tenho que perseverar, eu tenho que ter uma vida pura. Eu tenho esperança, o Espírito Santo me deu como dom essa esperança. Eu sei que vai acontecer, eu não tenho dúvida. Por isso é natural que eu vou viver uma vida pura. Porque somente aqueles que vivem vidas puras vão chegar e ver a bendita esperança. Se não está vivendo uma vida pura, se luta todo dia contra uma vida pura, é porque não tem a esperança. Quem tem a esperança vai purificar a si mesmo, como Jesus é puro. Outro em 2 Pedro, capítulo 3. Mesmas ideias. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 1 a 14. É muita coisa, eu vou ler. 2 Pedro, capítulo 3, começando no versículo 1. Eu quero que notar que está falando sobre o dia do Senhor. A mesma bendita esperança, a volta de Cristo. Amados, essa é agora a segunda carta que eles escrevem. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. E no mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, sabem que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, hoje tem muito, e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, está falando do dilúvio, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e a terra está formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esquecem disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não está falando sobre dia a dia, está falando sobre no mente de Deus, com eternidade. Um dia, 1000 anos, não são nada com o tempo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso Ele não voltou ainda, porque quando Ele volta não vai ter mais oportunidade de ser salvo. Por isso está demorando para a gente falar com nossos vizinhos, para nossos parentes, para nossos pais, para ter certeza que eles também vão ter essa mesma esperança
da volta de Cristo e não vão ser destruídos como ímpios, que na mesma volta Ele vai resgatar todos os que são salvos com esperança e vai destruir todos que não acreditam. Versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão para aqueles que não estão preparados. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada, completamente destruído. Agora nós, hoje, visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Você tem esperança? Bendita esperança? Que tipo de pessoas vocês devem ser hoje? Vivem na maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Quem tem essa esperança vai viver assim. Quem não vive assim, biblicamente, não tem essa esperança. Às vezes parece muito difícil. Às vezes parece impossível ser santo dentro de um mundo tão sujo. Tão santo quando você está indo numa escola em que só ouve coisas muito ruins. Impossível quando você trabalha do lado de alguém que só blasfema. Mas nesses momentos, a sua luz vai brilhar mais ainda. Terminando o Romanos capítulo 4, versículo 18, Deus fez uma promessa para o antigo Abraão, que ele seria um pai de muitas nações. Com 100 anos de idade, o corpo dele já morto, fisicamente morto para reproduzir, não tinha capacidade para ter filho, mas ele ainda tinha esperança na promessa de Deus. E Romanos, falando sobre isso, Romanos 4, versículo 18 diz: Abraão, contra toda esperança, e em esperança creu. Às vezes parece que nós chegamos a esse momento na nossa vida, quando nós olhamos ao redor e vê o que está acontecendo com a família. Você não pode nem disciplinar seu filho publicamente por medo de ser jogado na cadeia, ou eles tiram suas crianças. Você não pode falar, às vezes, publicamente, você acredita que a Bíblia diz, por medo que alguém vai processar você e tira tudo que tem. Tem programas já trabalhando para implantar nas escolas que ensina uma família totalmente contrária à palavra de Deus. Tem igrejas hoje que ensinam coisas tão ridículas, estão cheias de pessoas. Às vezes nós queremos dizer como o Israel, não adianta. Vai ter que continuar fazendo do jeito que está fazendo. Mas não se entrega a isso. Não se entrega à sua família. Não deixa achar que a nossa igreja não vai melhorar. Que pessoas novas vão entrar, todos com o mesmo desejo para ser uma família. Você tem que ter esperança contra a esperança. Mas não é esperança nas coisas, a esperança em Cristo. Você tem certeza que já chegou esse momento na sua vida? Você tem esperança, ou para você, essa história sobre a vinda de Cristo, sobre o novo céu, a nova terra, ruas de ouro, não tem pranto, não tem angústia, não tem dor. É bonito cantar sobre essas coisas, mas será que nós
realmente acreditamos nessas coisas? Tem esperança ver fisicamente essas coisas? Se é fraco nessa área, talvez você nunca recebeu esse dom de Deus. Você tem problema de amar uns aos outros? Tem problema de amar os seus vizinhos como si mesmo? É impossível. Mas isso com o dom de Deus consegue. Que amor é um dom de Deus. Tem dificuldade a acreditar que Deus criou o mundo em 6 dias? Que foi só 6.000 anos atrás? O mundo não tem bilhões de anos como os cientistas querem dizer? Tem dificuldade de ter fé? Não está escrito na Bíblia que Deus criou e não foi uma evolução que aconteceu? Tem problema de ter fé nessas coisas? Pode ser porque não recebeu o dom de fé. Hoje permanecem 3 dons: amor, fé e esperança. Será que já recebeu? A sua vida declara. A sua cabeça declara para si mesmo. Se tem dúvida, se tem dificuldade de amar, se tem dúvida de acreditar, e se não tem muita esperança na volta de Cristo, pode ser que você precisa primeiramente receber Jesus Cristo como seu Salvador. Chega do seu caminho, não adianta, o seu caminho orgulhoso, seus próprios caminhos, sai daquilo e procura o caminho de Deus. Enquanto o Tiago vem e a equipe de louvor para preparar a mensagem, a Bíblia declara como fato: quem tem o amor de Deus, quem tem a fé de Deus, quem tem a esperança de Deus, vai viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus, em todas as áreas. Até o apóstolo Paulo falou por Tito: Tito, ensina essas coisas. Você seja um exemplo como líder, mas ensina essas coisas. Porque é tão importante. Ninguém consegue sobreviver nesse mundo sem amor, sem fé e sem esperança. E nós já provamos que no mundo não pode achar isso. Na sua própria família não há muita esperança. Só em Deus. Deus fez um plano perfeito para todos nós. A graça salvadora Deus deu para todos os homens. Todos. Talvez hoje é a sua vez para receber essa graça de Deus. Pedir perdão dos seus pecados. Entrega a sua vida para seguir Cristo e confia nele como seu Salvador. Enquanto nós cantamos, o altar está aberto aqui, pode vir, pode orar onde você está. Mas não sai da porta da mesma maneira que entrou. Haja essa esperança em você, senão pede para Deus de modificar o seu pensamento para realmente ter essa esperança.